Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. No dia 20 de fevereiro, completou um mês da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Parece até que é um pouco mais, não é mesmo? E muitos fatos relevantes aconteceram, como a situação dos imigrantes, os deportados, as tarifas e, por último, agora a União Europeia e a situação da Ucrânia. Então nós vamos para a vinheta e fazer um resumo sobre tudo isso que está acontecendo em um mês da posse de Donald Trump. Solta a vinheta. Bom, já no início eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar, deixar o seu like, assistir o vídeo até o final para o canal crescer, ok? Dito isto, vamos falar sobre o show do Trump, né? Assim que ele assumiu, já assinou lá os termos de deportação e foi a propaganda deu certo, né? A Fox acompanhou o serviço do ICE prendendo imigrantes que cometeram crimes. Essa era a fala inicial. E aquela movimentação toda, muitos canais aqui de brasileiros que moram lá relatando, uns dizendo que sim, outros dizendo que não, que estava a mesma coisa, mas que a propaganda do medo estava indo junto. Tudo cercado por isso, fazer o cara querer ir embora mesmo, e causou efeito, está causando os efeitos. Eles dizem lá que são esses 100 dias iniciais, ou seja, ainda faltam mais 70 dias que eles estão se empenhando na caça aos imigrantes ilegais. E muita gente, muitos líderes de outros países souberam tirar proveito disso, que é o caso da Cláudia Sheinbaum, a presidenta do México, que quando Trump falava sobre tarifas, sobre a ligação do governo mexicano com narcotraficantes, ela soube mobilizar muito bem o povo dela. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O partido dela, Morena, também agregou. E agora, por último, ela já recebeu um elogio do Donald Trump. Ela mandou 10 mil soldados para a fronteira com os Estados Unidos. E ela recebeu um elogio do Trump, não por isso, mas porque ela está botando umas propagandas comerciais falando sobre a importância da família, para não deixar o filho, sua filha se drogar, né, usando muito esse lado familiar. E o Trump gostou. Trump gostou, já chamou de Mulher Maravilha, e que vai fazer parte dessa propaganda, que o negócio era exaltar a família, que a família é que vai salvar essas pessoas que têm problemas com drogas. Enfim, se deu muito bem. A situação das tarifas já vai ser resolvida, né? O único país aqui que ainda está com um problema lá é o Canadá. Os canadenses estão boicotando os produtos estadunidenses. O Trudeau, que estava com a popularidade baixa, deu uma subida, também soube usar isso muito bem, a sua propaganda, exaltando os caras. Não faremos parte dos Estados Unidos, nós somos canadenses, exaltando isso daí muito bem. Mas para frente também vai ser resolvido, isso vai ser resolvido, não vai permanecer por muito tempo, até porque o Trudeau de repente vai sair. Não sei quem é que vai chegar lá, mas os canadenses não gostaram nada desse discurso do Trump. Vaiaram o
o hino dos Estados Unidos lá, acho que de eventos esportivos que eles têm em conjunto, né? E realmente está acontecendo muito isso. Mas, como eu falei, depois vai ser normalizado. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, também alcançou o objetivo dele, apesar da nossa mídia aqui no Brasil, que é contra tudo, passa as informações erradas, os analistas ali. Eu sou cientista político, pessoal, há pouco tempo, tá? Tenho assim, ainda estou bolando um livro para fazer, mas você vê umas análises que os caras já estão na estrada aí um tempo, falei, pô, acho que eu vou me dar bem nisso. Porque dizer que o Gustavo Petro devia ficar calado, que ele estava agindo errado, não, ele alcançou o objetivo dele, que era de ver os conterrâneos dele, vai ser deportado, mas que sejam bem tratados, nada de avião militar. Então ele conseguiu o objetivo dele, como eu já falei em outros vídeos. Agora, o que está causando aqui uma maior comoção é da Venezuela. O Trump já declarou a Venezuela como inimiga, tá? É inimigo, para deleite da nossa mídia, que tá doidinha para ver Caracas sendo bombardeada. O Ariel Palácio, lá da Globo News, até já comparou o Maduro a Hitler, né? Para você ver o nível desses caras aí quando a gente fala de América Latina. Nós somos submissos, o governo tem que ficar calado. Pelo contrário, aqui a Cláudia Sheinbaum, o Trudeau, o Gustavo Petro se posicionaram e a popularidade deles deu uma subida. O Maduro usou uma estratégia muito boa também, que é de bem receber os venezuelanos. Assim que o cara retorna, apresenta o passaporte, já recebe boas-vindas, muito bom ter você de volta. A Venezuela está muito feliz que você tenha retornado para sua casa. Botaram famílias para receber esses deportados. Ou seja, a popularidade do Maduro, que não estava boa durante a eleição, isso é bom que você... Ele ganhou sim a eleição, mas a popularidade dele vinha caindo. Ele deu uma alavancada. Pô, Ricardo, mas você viu em pesquisas, é só a Maria Corina Machado começar a aparecer. Ela começou a fazer vários vídeos falando sobre isso, que os deportados têm que se lembrar de que foram maltratados, e sabe? Então ela entra no desespero. Você já sabe que o cara tá se dando bem fazendo isso. Tá certo? Então não é que tenha... Porque para aparecer pesquisa assim, mesmo que o governo venezuelano diga que está crescendo, ninguém vai acreditar. Então você tem que ir pelas diferenças. Se ela está aparecendo lá, falando de situações já pararam, é que realmente ele está crescendo a popularidade dele fazendo isso. Inclusive botando pessoas, dizendo como foram tratadas. E não é só Estados Unidos não, viu? Tem muito venezuelano que está ressentido com outros povos da América Latina. O Peru, a Colômbia. Fomos maltratados. Panamá também, eu vi o relato de uma menina do Panamá que veio com o filhinho dela. Nunca deveria ter saído daqui. Venezuela é um país lindo, estou sendo muito bem tratada, mas que lá foi muito maltratado. Pessoas sendo levadas para serviços, subserviços, né? Como tem aqui no Brasil, prostituição. E está aparecendo lá na propaganda desses venezuelanos que como foram maltratados. Então cria esse remorso, esse ressentimento. Do Brasil até que não está aparecendo muita coisa não. Pouquíssimos relatos aqui falando sobre o Brasil. Mas dos Estados Unidos, do jeito que foram tratados, sim. Então, para o Maduro, ponto para ele. Que como eu já falei aqui, o Trump já declarou a Venezuela como inimigo.
como é que Biden está pegando petróleo, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, ouro, e falando da indignação dele do Biden ter deixado, dando dinheiro para o inimigo, né? Os caras pegaram o dinheiro do povo venezuelano, pegaram o ouro da Venezuela e ainda ficam, olha a situação da Venezuela como está ruim, eu vou lá cortar a água da tua casa, não deixo você ter água. E aí, ó, as pessoas lá dentro estão desidratando, né? Não deixo você se alimentar, corto a energia, como é que você acha que vai ficar? Claro que a tendência é ficar ruim, é a mesma situação que acontece em Cuba. Tira os embargos lá e depois avalia, né? Como é que vão fazer uma avaliação assim? Situação de Guantánamo. Guantánamo, não vão só venezuelanos para Guantánamo, como eles falam na mídia lá, né? Vamos botar esse... São outros imigrantes latinos que já estavam presos lá, que ele quer mandar para Guantánamo, né? Quer esvaziar um pouco lá e mandar lá para Guantánamo. Ou seja, Guantánamo vai receber latinos de alta periculosidade, é isso que ele quer colocar. Direitos humanos não tem, direitos humanos é uma coisa que você só usa para atacar outros países, né? Quando é o país dele, pode fazer isso. Bom, aqui sobre a América Latina, já ficou essa notícia toda daí que você viu. Como eu falei, 100 dias, faltam mais 70 dias, que isso daí ainda vai aparecer muito na mídia, a situação de deportados. Até o mês de junho, julho, isso daí ainda vai aparecer bastante. Mas como eu falei, olha, eu acho que o Trump não vai deportar tantos brasileiros quanto o Biden deportou e a nossa mídia não divulgava. Agora vamos falar sobre a União Europeia. O discurso do vice-presidente, o Vance, que ele fez em Munique. O Vance, ele usa uma linguagem muito popular, né? Ele deu uma chapuletada na União Europeia. Ele misturou muito liberdade de expressão com leis de cada país, né? Eles não respeitam leis de outros países. Mas realmente está acontecendo uma situação de que políticos que são contra a guerra estão sendo caçados. Inventam os tempos para eles não participarem de eleições, como a situação da Romênia, que a popularidade do cara estava em alta contra a guerra, mas que na hora da eleição barram. A Alemanha agora está tendo eleição na Alemanha e era justamente isso. Ó. Tem a extrema-direita que quer uma boa relação com o Putin, assim como o pessoal da esquerda, os comunistas, resquício lá de comunista, porque o Putin morou na Alemanha durante muito tempo, ele fala alemão. Então, esse pessoal não é só a extrema-direita, tem um pessoal da esquerda que quer voltar a ter um bom relacionamento com a Rússia. Então, acabam misturando ali. Os dois estão correndo atrás disso, apesar de não ser a maioria à esquerda lá. E o AfD também, mesma situação. Todos esses líderes lá na Europa que estão a favor de manter a guerra, estão com a popularidade baixa e querem se manter no poder tirando os outros, tá bom? Resumo perfeito. Lamentável o Pedro Sánchez, que é o ministro da Espanha, fazendo um discurso lá. O que eles querem? O Vance, né, deu chapuletada lá, arrebentou a Europa toda. E o ministro da Defesa alemão, o Boris Pistorius, a Ursula von der Leyen, que é da União Europeia, atacaram o discurso do Vance, né? Eu acho esse Vance daqui muito sangue frio. Todo mundo fica falando de Trump. Trump é mais carismático. Você está falando assim, você reclama, ele escuta. Esse cara aqui não escuta não, ele te olha nos olhos. Esse cara daqui é sinistro.
O Vance, o vice-presidente estadunidense, é sinistro. Ele pega, manda na letra. Olha só, nós falamos a nível de ciências políticas que isso é o realismo político. O realismo é quando você usa dessa força. Olha só, você vai fazer o que eu estou mandando e acabou. Se não fizer, eu vou fazer de outra maneira, eu tiro você. Tanto que o Trump já falou para Elon Musk desligar a Starlink lá do exército ucraniano. E aí você vem com esse discurso daqui do Pedro Sánchez, ministro da Espanha, dizendo que vai botar tropas dentro da Ucrânia para manter a paz. Isso não existe. Quando você vai fazer a paz, você tira as tropas. Você não sabe. Manter a paz mostrando armas. E um país que não é deles, que não está na União Europeia. Agora aqui vamos para a situação que o Trump falou que o Zelensky, um amigo do Luciano Huck, é um ditador. Desde maio do ano passado iam ter eleições na Ucrânia. Mas aí resolveram suspender as eleições. Aí falaram a nossa mídia, a mídia mundial, que a nossa faz parte, né? Começou a falar sobre lei marcial. Olha só, pessoal. Na verdade, o Zelensky estava com a popularidade baixa. Um outro general ia concorrer e ia ganhar dele. Já sabia da situação que está acontecendo. E você bota os analistas aí, a Globo chama os analistas, é lamentável o que os caras falam, né? Tendenciosos mesmo. Dizer que a Ucrânia ia ganhar da Rússia desde o início, impossível. Impossível, desde o início. Qualquer um que estava falando sobre isso, estava falando abobrinha. Impossível disso daí acontecer. Mas era, sim, o melhor exército da Europa que foi corrompido. Quando eu digo corrompido aqui, não é só isso não, porque a Ucrânia é o país mais corrupto que tem na Europa. Tá? Você pode ver a escala de corrupção antes da guerra. Antes da guerra da Ucrânia, você já pode ver. A Ucrânia é muito mais corrupta que o Brasil, que tem a mania de ridicularizar o nosso país. A Ucrânia sempre foi corrupta. Sempre foi um país altamente corrupto. Tanto que o Zelensky vai ser acusado de um monte de crime aí, tá? Presta atenção, o Elon Musk vai desligar lá a Starlink e já vão começar a dar um jeito lá de botar o Zelensky, o amigo do Luciano Huck, preso. Lei marcial. Lei marcial, gente, não estende mandato. Não vai estender o mandato de quem já... O mandato do Zelensky acabou. Tá? Acabou o mandato dele. Então quem ia tomar conta, já que não dá para convocar eleições, é o Congresso ucraniano. Aqui no Brasil seria o Hugo Mota, os militares, entendeu? O Congresso Nacional, junto com o Senado. Não é o Zelensky. O Zelensky está ali de forma errada. Não existe previsão, nem na lei ucraniana, que um dia foi um canal espanhol que mostrou, um desses canais que eles não deixam transparecer, né? E não tinha essa previsão, mas de qualquer jeito é fácil de você entender. O mandato do Zelensky, o amigo do Luciano Huck, acabou. Quem vai assumir é o Congresso, uma lei marcial. Tá? Que os jornalistas aí da Globo News falando dessas coisas todas, eles estão replicando o que a Europa fala. Até hoje, lá na Europa, eles estão doidinhos, eles falam, tem a russofobia, assim como está acontecendo aqui no Brasil, que eu já estou indo para a conclusão, você vai entender. Eles querem porque querem um atrito com a Rússia. Na verdade, eles querem pegar o gás russo. Não tem como a Rússia mobilizar a tropa para pegar a Europa toda, gente. Não tem, tá? Isso não vai acontecer. Eles estão com problema lá, falta de energia, está muito caro, eles estão em recessão, que é o caso da Alemanha aqui agora, que a direita deve ganhar. Direita deve ganhar. Agora, eu não sei se o Putin vai voltar a fornecer o gás, não.
Porque é aquela coisa, os Estados Unidos é imprevisível, eles não respeitam o acordo. O Trump, vamos supor lá, o vice ganha, tudo bem, mas se o vice não ganhar, não vai, até mesmo a Alemanha, a direita vai ficar lá, está faltando mão de obra, eles estão mandando e botando a culpa nos imigrantes, falta mão de obra. Então é coisa de europeu mesmo que gosta de guerra, né? Você vai para a escola, você estuda lá, guerra de 100 anos, guerra aqui, guerra ali, Primeira Guerra, os caras vivem em guerra, eles não se entendem, né? São evoluídos, estudados, mas vivem se pegando, né? Agora vamos aqui para concluir o que pode acontecer aqui no Brasil. Vamos botar para o Brasil aqui agora, ser para os próximos meses aí. Quem está achando que vai ter um conflito direto dos Estados Unidos com a China está enganado, tá? Eu daria mais de 80% que isso não vai acontecer. A desculpa lá de retirar as tropas dos Estados Unidos para a Europa para botar lá na Ásia é para mostrar força para os chineses. Mas não significa que eles vão entrar em conflito. De repente pode ter alguma coisa localizada de um próprio país, lá Filipinas, Austrália que reclama também, mas nada assim que vai ter. Como é que eles vão se confrontar? Com a gente. Todos os países que servem a China, que não tem uma soberania própria, que não tem como se defender, vão ficar, nós somos colônia dos Estados Unidos mesmo. Somos colônia deles mesmo. Né? Já vão botar base militar estadunidense lá, que o Milei... Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Milei e essa criptomoeda, que a esquerda não sabe lidar com isso, meu Deus do céu. Milei abriu as pernas, deixa os Estados Unidos fazer o que quer lá, o presidente do Paraguai também, tá? O Paraguai também. O Paraguai tem um ressentimento muito grande com os brasileiros, gente, desde a Guerra do Paraguai. Nós praticamente aniquilamos mais de 600 mil mortos na Guerra do Paraguai, quando no Brasil foi perto de 70 mil. Tá? Você não acha que eles esqueceram isso, não. Então, se os Estados Unidos falam para botar ali na tríplice fronteira ali com o Paraguai, botar uma basezinha, eles vão deixar. Tá? Que tá todo mundo só falando do Milei, mas lá no Paraguai tiveram situações sinistras nas últimas eleições aí. Tá? Não fica isso daí como cientista político eu tô falando para vocês. Então, se for aqui para acabar, ó, não quero mais o Brasil tem que sair da China, nós não estamos lascados, nós vamos seguir ordens. Nós não somos isso tudo que todo mundo acha. Tá? Então, isso daqui vamos ver os próximos meses, mas a situação é assim. Eles vão atacar, os Estados Unidos vai importar fazer atacar todos os países que têm acordo com o BRICS. Os países que têm acordo com o BRICS vão ser o próximo alvo. E nós estamos incluídos nisso aí, porque a presidência desse ano do BRICS é a do Brasil, ok? Então, se gostou do vídeo, deixa o comentário e vamos continuar acompanhando essa situação aí do Trump, que já vai... Imagina quando fizer um ano que já pode ter ocorrido. Muito obrigado.